Alô, você, torcedor vascaínos, ligados aqui no canal Café com Vasco. Está começando mais um vídeo aqui, né? Nós que ficamos aí um bom tempo sem trazer vídeos para vocês aí, apenas com as lives aí conduzidas, inclusive muito bem conduzidas pelo Laureano, por todos os nossos canais parceiros aqui, as pessoas que ajudaram. Desde já, um muito obrigado. Estamos de volta, né? E hoje aqui a gente vai falar sobre alguns assuntos aí que movimentaram as últimas horas, as últimas 24 horas do nosso Vasco da Gama. A gente vai falar sobre a questão do patrocínio, né, da PixBet, o que ela ofereceu ao Vasco da Gama. Será que vai aceitar? Será que vai ficar nos moldes que a PixBet ofereceu ao Vasco da Gama? Enfim, a gente vai falar muito sobre isso, vou dar minha opinião aqui. Quero também a opinião de vocês, né? É muito importante a participação de vocês aqui para ajudar, né, a interagir aqui. Eu respondo todos os comentários, dou atenção a cada um de vocês que fazem parte aqui da família Café com Vasco. E é claro que hoje, quarta-feira, a gente vai falar muito também sobre o jogão entre Cruzeiro e Vasco da Gama. Jogo esse que tem início aí às 21 horas, direto do estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Inclusive, a gente vai estar passando aqui do canal esse jogo, né? Ainda sem imagens. A gente está providenciando aí um canal alternativo. Esse canal já está feito. Eu estou esperando apenas uma liberação, né, do YouTube para fazer transmissões ao vivo, onde nesse canal a gente vai mostrar os jogos do Vasco, desse restante de Série B, pelo menos, né, com imagens, com narração, enfim. Então, por exemplo, o jogo de hoje, entre Cruzeiro e Vasco, não vai passar na Globo, né, vai ser transmitido aí pelos canais Premiere e pelo canal Sport TV. Então, você que não tem Globo e de repente pensa que não vai ver o jogo do Vasco da Gama, a gente está trazendo essa novidade aqui para você. Então é muito importante também que você se inscreva lá. Eu vou estar deixando o link aqui do canal, é o canal Vasco Tube, tá bom? Canal novo, saiu do forno ontem, criei esse canal ontem para poder trazer esse tipo de conteúdo para vocês. Lá vai ser somente jogos ao vivo do Vasco, tá bom? Não vou trazer vídeos, não vou trazer lives, apenas os jogos ao vivo do Clube de Regatas Vasco da Gama. Então, tá aqui na descrição do vídeo o link do novo canal. Uma nova maneira, né, de poder atrair, de poder interagir também com o torcedor, que o torcedor também merece ver os jogos do Vasco. Se não nos anima, né, mas pelo menos para a gente torcer aí para o nosso Vascão. Bom, muita novidade, muito disse, né, teve bobagens aí faladas pelo Ronaldo Fenômeno. A gente vai falar muito sobre isso também e trazer aqui algumas questões também, principalmente do STJD, né, falar aí que tem um time que foi punido e, a meu ver, o Cruzeiro deve sofrer essa mesma punição. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, porque a gente vai começar falando sobre a PixBet, né? Primeiro, queria agradecer a audiência de vocês. Para você que é novo aqui no canal, não nos conhece, se gostar do nosso conteúdo, deixe seu like para o YouTube poder estar divulgando e entregando esse vídeo para mais e mais vascaínos. E também se inscreva e ative o sininho para você não perder nenhum vídeo, nenhuma live, nenhuma transmissão nossa aqui do canal Café com Vasco, tá bom? Bom, a PixBet, né, eu vou inclusive trazer a matéria, colocar aqui na tela a matéria, que é lá do jornalista Lucas Pedrosa. Eu vou ler aqui para vocês poderem entender todo o contexto e depois vou dar a minha opinião e quero também saber a opinião de vocês, que é claro, muito importante, afinal esse vídeo é feito para você, né, vascaíno? Vamos lá. Tá aí a fonte, né? Lucas Pedrosa, jornalista lá do SBT, enfim, exclusivo. PixBet sinalizou a intenção de renovar o patrocínio com o Vasco. O Cruz Maltino fez uma proposta que prevê um contrato até o final de 2023, né, ano que vem, pelo dobro do valor atual. Hoje gira em torno aí de 9 milhões de reais. Isso contando com que, né, o clube venha a ter o acesso, aí adquirir o acesso à Série A. Esse valor pelo Vasco da Gama na Série A, tá bem claro aí. Ou seja, né, 18 milhões por 12 meses. Isso dá um pouco mais, pessoal, de 1 milhão de reais por mês, já que a gente vai falar sobre isso.
As conversas estavam sendo trocadas pelo vice-presidente de marketing, senhor Vitor Roma, né, com a ciência aí do presidente Salgado, enfim, e do então CEO do Vasco da Gama, o Luiz Melo, né, o flamenguista Luiz Melo, muito conhecido aí pelo torcedor vascaíno, torcedor de arquibancada, de carteirinha aí do Flamengo, da mulambada, enfim. E com a entrada da SAF, a negociação está nas mãos da 777 Partners, que segue com o Luiz Melo de CEO, nada mudou, né? E a empresa ainda não nomeou um representante de marketing, porque é claro que o Vitor Roma é muito incompetente para o cargo. Atualmente, o valor dos patrocínios somados na camisa do Vasco geram algo em torno de 30 a 35 milhões, contando, né, as variáveis. Isso segundo eles aí. Eu, particularmente, não acredito muito nesses dados. Uma vez que o Vasco da Gama tem como seu maior patrocinador o PixBet, é o seu principal patrocinador, pagando cerca de 9 milhões de reais. Eu não acredito que a Vral, que a Hebron, enfim, esses outros patrocinadores aí, juntando todo mundo, dê 30 a 35 milhões. Posso estar errado, mas é o meu modo de pensar. O valor era 14, quando o Vitor Roma assumiu a pasta, né, a vice-presidência de marketing do Vasco da Gama, o valor era de cerca de 14 milhões de reais. A expectativa é que com essa renovação a quantia ultrapasse os 45 milhões de reais em 2023, mas vamos lá, vamos ao que interessa, torcedor do Vasco. Porque é o seguinte, o Vasco não está milionário? Só Josh Wand, como diz o Laureano, não é cheio da grana? A 777 não tem toda a bala na agulha? Pô, a gente vai aceitar um patrocínio de 18 milhões de reais, o clube na Série A, disputando Copa do Brasil, estadual, enfim, são os campeonatos que o Vasco vai disputar no que vem. Claro que você, estando numa Série A, a visibilidade é outra, e é lógico que esse patrocínio deve sim ser aumentado. Mas 18 milhões é suficiente? Vamos lá. Otto de Carvalho, num podcast da vida aí, falou que a folha salarial do Vasco da Gama para o ano que vem, o time estando numa Série A, por exemplo, deve ficar em torno aí de 9 a 10 milhões de reais mensais, segundo Otto de Carvalho. Bom, esse patrocínio da PixBet indo para cerca de 9 a 10, cerca de 18 milhões de reais, dobrando o valor, vamos lá, em 12 meses, né, até o final, até dezembro de 2023. O Vasco com uma folha de 9 a 10 milhões de reais, seria aí a PixBet pagando para o Vasco da Gama pouco mais de R$1 milhão por mês. Ou seja, para um clube que teoricamente deve ter uma despesa entre 9 e 10 milhões, você receber de patrocínio 1 milhão e alguma coisa por mês, será que é suficiente? Eu acho muito pouco. Eu acho que é desvalorizar demais a marca Vasco da Gama. Eu acho que a marca vende muito bem, inclusive daqui a pouco a gente vai entrar no assunto aí sobre o que os torcedores fizeram, né, para comprar os ingressos aí para o jogo de logo mais entre Cruzeiro e Vasco no Mineirão. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas o torcedor do Vasco, você sabe como que é, cara. O torcedor do Vasco é engajado, né? O torcedor vai lá, abraça, compra a camisa, inclusive essas 3 camisas que foram lançadas agora, a preta, a branca e a vermelha aí. Inclusive a vermelha é muito bonita, né? Um vermelho mais escuro ali, mas naquele tom ali da camisa da Seleção de Portugal, muito bonito. E o torcedor abraçou, né? Tá sendo um show de vendas, inclusive o Vasco deve estrear a camisa preta, né? Estreamos a camisa branca no jogo passado contra o Náutico, em São Januário. Agora, nesse jogo de hoje, devemos estrear a camisa preta, que é uma camisa também muito bonita, diga-se de passagem, né? Mas a camisa do Vasco tem que ser mais valorizada. Nós temos times aí de menor expressão que o Vasco da Gama, que recebe patrocínio muito maior, né? O Vasco, que tinha aí, né, vou dizer o nome aqui, tinha um presidente, o Levenciano, que tinha um patrocínio estimado em cerca de 10 milhões de euros. Quem foi lá no escritório dele viu os contratos. Então, o euro aí na casa de R$5, inclusive hoje o dólar está maior, tá valendo mais que o euro, né? Mas enfim, o euro aí a R$5 era cerca de 50 milhões de reais anuais aí para o Vasco da Gama. Ou seja, valor muito pouco, estão apequenando
a marca Vasco da Gama, o tamanho do nosso clube, que é gigantesco, né, o gigante da colina, e, ao meu ver, é um valor pífio. Ah, Luciano, tá jogando contra. Não, é matemática, é simples. Se um time quer ter uma folha salarial de cerca de 9 a 10 milhões de reais por mês, o patrocínio vem pouco mais de 1 milhão de reais por mês, porra, é pensar pequeno, né? Deixando de valorizar a própria empresa, a própria marca. Acorda, Josh Wander. O Josh Wander que... depois eu vou fazer um vídeo aqui. Deixa eu falar para vocês uma coisa. Hoje é dia de jogo, né? Amanhã a gente vai trazer um vídeo aí de pós-jogo, enfim, a gente vai falar sobre, né, palpitar aí sobre tudo que vai acontecer nesse jogo de hoje. Mas amanhã, quinta-feira, na sexta-feira, eu vou trazer um vídeo aqui de uns pensamentos que eu andei tendo aí, conversando com o Laureano, cheguei a uma conclusão aí sobre a questão dessa venda da 777, enfim, sobre os donos, né, os novos donos do Vasco da Gama, tudo que vem acontecendo. Não perca o vídeo de sexta-feira, que vai estar imperdível, por isso que é importante a inscrição de vocês aqui. Já deixou o like? Não? Deixa agora, né? 5 segundos para você deixar o like, 5, 4, 3, 2, 1. E já deu tempo, vamos seguir aqui para a nossa segunda pauta, para o nosso segundo assunto de hoje, que é, claro, o jogo em si. O Vasco da Gama precisa vencer a equipe do Cruzeiro para ficar mais tranquila, né, na tabela. Inclusive, no jogo de ontem entre Grêmio e Sport, com a vitória do Grêmio, deu uma ajudada aí para o Vasco da Gama, deu uma certa ajudada para o Vasco da Gama, porque deixou o Sport estacionado ali na sexta colocação com 43 pontos. O Vasco tem 48 pontos. Se vencer o jogo de hoje, vai a 51, né? Encosta ali no Bahia, que é o terceiro colocado com 51 pontos. Lembrando que o Bahia também joga na rodada. É claro que a gente vai ficar torcendo por um tropeço, por uma derrota do Bahia, que é o mais importante para o Vasco da Gama, galgar ali a terceira colocação e ficar cada vez mais distante ali do quinto colocado, que nesse momento é o Londrina. O Londrina que é o próximo adversário do Vasco da Gama. É lá em São Januário, né? Inclusive, ingressos aí já começaram a vender, enfim. Esgota rápido demais. A marca Vasco da Gama vende pra caramba, né? E a gente vai trazer aqui, vamos falar aqui também sobre a questão da provável escalação do Vasco. O Vasco, né, o treinador Jorginho aí deve repetir a mesma escalação que usou no jogo, né, da vitória aí acachapante. É claro que contra o Náutico, lanterna do campeonato, mas o Náutico vinha reagindo, o Náutico vinha de 2 vitórias, topou no Vascão e tomou de 4. O Vasco deve repetir aquela mesma escalação, que são os seguintes jogadores. A gente vai falar, claro, do Vasco da Gama, né? Tem algumas observações do Cruzeiro, mas aí fica para segundo plano, que a prioridade aqui é sempre Vasco da Gama, né? Sempre Vasco, não, sempre Vasco da Gama. Thiago Rodrigues no gol, Léo Matos na lateral direita, a dupla de zaga formada por Danilo Boza e Anderson Conceição, capitão do time da Colina, e Paulo Vitor deve seguir ali como lateral titular, né, na lateral esquerda, meio de campo ali com o Yuri Lara, Andrei Santos, Nenê, né, e Marlon Gomes, e lá na frente Eguinaldo e Raniel. O Vasco montado aí pelo técnico Jorginho, né, possivelmente será esse Vasco aí, num 4-4-2, uma formação que, antes dele reassumir esse Vasco pela terceira vez, eu falei que ele deveria usar o 4-4-2. Eu acho que o Vasco não tem time para jogar num 4-3-3 ofensivo, devido à falta de qualidade, à falta de técnica ali dos jogadores, né? Enfim. O Cruzeiro, apesar de estar aí, né, mostrando o Matheus Bidu, e tem outro jogador também, que agora eu esqueci o nome, o Jajá e Matheus Bidu, eles devem desfalcar a equipe do Cruzeiro. Lógico que eles estão aí nessa lista, mas devem ser desfalques aí para o jogo de logo mais. O Cruzeiro, né, pessoal, que também é SAF, teve aí nos últimos dias o seu novo dono, né, a gente tem uma pulga ali atrás da orelha, mas esse é assunto para outro vídeo. O Ronaldo como seu dono, né, da SAF do Cruzeiro, Ronaldo que quis descontar na mesma moeda ali, acabou falando bem mundo de asneiras lá também, né, colocou ingressos aí a cerca de 200 a 250 reais, absurdo o que fez o Ronaldo,
pensando ele que o torcedor do Vasco não ia abraçar a causa, que o torcedor do Vasco não ia ao Mineirão apoiar o Vasco da Gama contra o Cruzeiro. Bom, foram disponibilizados cerca de 4 mil ingressos para o torcedor visitante, torcedor do Vasco, né, uma carga que deveria ser ali de 8 mil. Por que que o Ronaldo não colocou toda a carga disponível para o Vasco da Gama? Se vocês lembrarem no primeiro turno, a concessão do Maracanã, formada pela Mulambada e pelo Fluminense, negaram, né, a carga total, a carga máxima de ingressos ali para o Vasco da Gama. Lógico, eles não queriam que o Vasco ultrapassasse, batesse o recorde do time deles lá do Flamengo, né? Que o Vasco iria bater essa marca, então cortaram ali vários e vários ingressos. O Vasco não teve toda a capacidade disponibilizada. E é claro que sobrou para o Cruzeiro, mas não por opção do Vasco. Bom, o Ronaldo levou para o coração, como a gente fala aqui, né? E quis descontar na mesma moeda, não tem problema nenhum. Esses 4 mil torcedores do Vasco que vão estar no Mineirão, estará, né? O Vasco, a torcida vai estar bem representada por esses 4 mil torcedores, eu tenho certeza disso. Inclusive, foi no Mineirão, onde eu fui no meu primeiro jogo do Vasco da Gama, que foi inclusive também contra o Cruzeiro, se eu não me engano foi 2016. 2-2, com 2 gols do Rafael Silva, né? Rafael Silva que tá lá no futebol da Índia, rapaz, se eu não estiver enganado. Índia, Taiwan, sei lá, Vietnã, enfim. Lógico que a gente espera uma vitória. O empate contra o Cruzeiro lá no Mineirão é ruim? Acho que não. Até porque a tabela vem nos ajudando, de certa forma, né? A vitória, é claro, que é o que que é o que o torcedor quer ver, mas não é nenhum absurdo um empate contra o líder da competição. Na minha opinião, já subiu. Na minha opinião, também é campeão já da Série B desse ano de 2022. Bom, a gente vai ficando por aqui. Você que não é inscrito, se inscreva. Gostou do vídeo? Deixa seu like. Não gostou? Pô, fala aí pra gente melhorar. Qual que é o ponto aí que você quer que a gente melhore? Enfim, tá improvisado aqui, né? Porque eu não tô em casa. Tô aqui em Minas Gerais, não vou poder ir pro jogo porque hoje eu não estou na cidade de Belo Horizonte, enfim. Mas a gente vai torcer por aqui de onde a gente vai. Não se esqueça, vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo do nosso novo canal, um canal alternativo, o canal TV Vasco Tube. Lá você vai encontrar jogos do Vasco ao vivo, com imagens e com transmissão, enfim, né? Sem tela torta, tudo bonitinho. Se derrubar, não tem problema nenhum, a gente coloca de novo, faz outro canal, a gente dá um jeito de manter você muito bem informado e vendo, é claro, o nosso clube de regatas Vasco da Gama. Meu placar para hoje, rapaz, 1-0. 1-0, goleada hoje, Vasco da Gama. Vai fazer o golzinho, depois vai se retrancar e a gente vai sofrer daquele jeito. 1-0, gol do Nenê, tá bom? E você, qual que é o seu placar? Deixa aí nos comentários, vai ajudar pra caramba e a gente, claro, responde a todos vocês. Fui!